Palavra de Deus, livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías 9, do verso 1 ao verso 7, é o texto da nossa meditação nesta noite. Isaías, capítulo 9, do verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava em aflição, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão, que irmãos? Queimadas, servirão de pasto para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E quem fará isso, irmãos? O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Louvado seja Deus pela palavra dele, trazida a nós nesta noite. Próximo domingo é noite de Natal. Próximo domingo, celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que historicamente não podemos precisar esta data, mas como não havia a data correta, uma data foi escolhida há muitos séculos atrás e tradicionalmente se tornou registrada ali a celebração do nascimento do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos também que há muito a celebração do Natal já perdeu o seu significado e a sua relevância no que diz respeito ao verdadeiro sentido, a verdadeira natureza daquilo que representa o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o nascimento de Jesus, conforme é profetizado aqui no versículo 6, quando diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O nascimento de Jesus, irmãos, ele é marcado pelo significado que o antecede, daquilo que o antecede, e pelo significado daquilo que representa a partir da sua vinda ao mundo, da vinda do Filho de Deus ao mundo, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé em Cristo, ao longo da história, ela foi dividida em duas condições. A primeira delas diz respeito àqueles que que nasceram antes, melhor dizendo, do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia é colocado o exemplo de duas pessoas idosas que aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, Ana e Simeão.
que estavam ali constantemente no templo de Israel, no templo de Jerusalém, aguardando e na expectativa de que um dia poderiam contemplar aquele momento singular na história humana, a vinda do Messias, ou seja, os primeiros, ou aqueles que vieram antes do Senhor Jesus, eles viveram pela fé em Jesus, de uma forma diferente que eu e você hoje vivemos. Eles viveram pela fé, na expectativa da vinda do Messias. Enquanto eu e você hoje vivemos a fé da convicção de que Ele nasceu, de que Ele está entre nós, de que Ele se fez carne e habitou entre nós, conforme é profetizado aqui em Isaías e é descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando diz exatamente isso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas por isso, até por estarmos aqui, ainda vamos dizer, às vésperas do Natal, eu quero pensar com você acerca da expectativa. Qual a expectativa que eu e você temos acerca do Filho de Deus, acerca de Jesus? Tente pensar ou tente imaginar, se você vivesse num tempo, ou tivesse vivido num tempo, estivesse vivendo num tempo, no qual Jesus Cristo ainda não houvesse nascido. E tudo aquilo que eu e você conhecemos acerca dele, e tudo aquilo que eu e você cremos acerca de Jesus, os seus milagres, os seus ensinamentos, as suas falas, o seu exemplo, a sua presença entre nós, a percepção nítida dele estando entre nós, e hoje estamos celebrando a ceia do Senhor, e a ceia vem falar exatamente disso, de que Jesus se faz presente aqui entre nós. Tente imaginar se você vivesse nessa época que antecedeu a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais seriam as suas expectativas acerca dele? Será que você viveu ou vive ou viveria de tal modo que você estaria na expectativa, na esperança da sua vinda? Aguardando, ansioso para que pudesse se encontrar com ele? O profeta Isaías anunciou isso daqui aproximadamente 600 anos antes da vinda de Jesus. E a despeito dessa distância temporal, aquilo que ele está demonstrando é que bastou a promessa de Deus, bastou a anunciação da vinda do Filho de Deus para que eles pudessem aguardar com fé. Esta anunciação, ela não começou aqui. Ela não teve início através do profeta Isaías. Lá em Gênesis, nós estamos estudando às quartas-feiras, né, as histórias do livro de Gênesis, e nós podemos ver lá, já no capítulo 3, a promessa de que o filho da mulher, ou descendente da mulher, viria para ferir a cabeça da serpente e assim, por fim, a todo tempo de rebelião e de destruição ocorrida neste mundo. E então, desde aquele tempo, as pessoas já podiam esperar e já podiam aguardar a vinda de Cristo. E por outro lado, eu e você nos encontramos numa situação muito semelhante à daqueles que viveram antes do nascimento de Jesus. Porque no seu último dia aqui, no seu último momento aqui, ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei para buscar a minha igreja. Então, se eu e você pensarmos direitinho, nos encontramos com a mesma expectativa ou na mesma esperança que aquelas pessoas que ouviram da promessa de Jesus antes do seu nascimento estavam. E quais eram essas expectativas, conforme o profeta Isaías
nos apresenta aqui. Antes de falar da expectativa, eu quero falar daqueles que a têm, daqueles que possuem esta expectativa. E é interessante que o profeta Isaías ele é capaz de descrever isso aqui de uma maneira muito especial. Quando ele diz, a partir do verso 1, ele começa a dizer assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Lembra do salmista falando lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? E o que se fez carne e habitou entre nós? A palavra. Aqueles que estavam nas trevas, aqueles que estavam na escuridão, estes recebem agora a luz, conforme diz a palavra do Senhor. E ele ainda diz mais: aqueles a quem Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, e o que mais? Galileia dos gentios. É interessante o que o profeta está anunciando aqui. Alguém, certa vez, disse, acerca do Messias, isso quando Jesus já estava entre nós, Alguém disse assim, mas pode vir alguma coisa boa, de Nazaré? E Nazaré é exatamente a principal das cidades da Galileia. E o que significa essa palavrinha Galileia? A palavra Galileia significa província ou distrito, mas ela se originou numa palavra que está traduzida aqui como Galileia dos gentios, mas que não é propriamente a palavra distrito, a palavra Galileia, embora aqui tenha sido colocada não só na língua portuguesa, mas em todas as versões da tradução da Bíblia, tenha sido colocado como Galileia, porque é desta palavra aqui que surgiu a palavra Galileia. E qual é esta palavra? E o que ela significa para nós? Quando ele está dizendo aqui, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações, o profeta está dizendo, aquele povo que na realidade foi esquecido, aquele povo que foi abandonado, aquele povo que as pessoas não dão o menor valor, eles receberão a luz de Deus. A palavra Galileia aqui, ela significa na realidade circuito ou corredor, o corredor das nações. Por que foi dado este lugar a esta cidade? E olha que aqui em Paços a gente entende bem o significado disso, chamar um lugar de corredor, nós sabemos, e é exatamente essa ideia que eles tinham a respeito da Galileia ao dizer que ela era o corredor, que ela era o circuito, que ela era um caminho de passagem, porque todas as vezes que uma nação queria invadir Israel, e conquistar Jerusalém, era por ali que eles passavam. E aquela terra que para eles não tinha valor nenhum, era destruída da mesma forma, pelos exércitos inimigos. Quando do lado oposto, os egípcios, por exemplo, queriam alcançar a Assíria, alcançar Damasco, é por ali que eles passavam, e passavam devastando, passavam destruindo. Aquela terra a qual eles não davam nenhum valor, era constantemente atormentada por guerras e por opressões e por invasões, e todos a ridicularizavam exatamente por isso. Não é porque ela tinha ali algum bem, algum valor, algo importante a ser conquistado, é porque os exércitos precisavam passar por ali. Os exércitos precisavam, para alcançar os seus objetivos,
tinham que atropelar a Naftali, tinham que atropelar Zebulon, tinham que atropelar a Galileia dos gentios. Por isso que ela foi chamada de terra das nações. Todo mundo passava ali, todo mundo mandava ali, todo mundo palpitava naquele lugar, um lugar desprezado por todos. Nós sabemos que é assim que funciona, né? Aquilo que não é de ninguém, que é de todo mundo, na verdade, não é de ninguém. E era exatamente isso que acontecia com essa terra. E este era o significado. Essas pessoas a quem não é atribuído nenhum valor, a quem não é atribuída nenhuma esperança, a quem não é atribuído nenhuma significância, são esses que verão a luz de Deus. São esses que receberão a palavra do Senhor. Jerusalém é o centro do poder religioso. Jerusalém é o centro regional, é o desejo das nações. Mas não é ali que o Rei dos Reis manifestará o seu poder. Não é ali que o Rei dos Reis anunciará a sua mensagem. Não é ali que o Rei dos Reis fará os seus milagres. É lá naquela terra que estava sob a opressão, que estava na obscuridade, que estava no desprezo de todos, são esses que receberão a palavra do Senhor. É exatamente isso, irmãos, que o Evangelho faz. Quando o profeta Oséias vai anunciar aquilo que Deus faria, por exemplo, ele diz que um povo que nem povo era, seria agora chamado de povo de Deus. Alguém que não tinha valor, alguém que não tinha uma história, que não tinha uma bandeira, que não tinha uma sede, que não tinha absolutamente significância nenhuma, relevância nenhuma, eles agora verão a luz de Deus. E a palavra de Deus diz mais sobre eles. Ele é um povo desprezado, mas ele também é um povo numeroso, um povo grandioso. Diz o versículo 3: tem multiplicado este povo, mas a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. É preciso que eu e você entendamos aqui que o profeta Isaías, ele está contando a visão que ele teve. Ele teve um sonho, ele teve uma visão, e ele agora está relatando ao povo, relatando a Israel, aquilo que ele estava vendo, na sua visão, talvez através de um sonho, ou uma visão, estando acordado. Nós não temos como precisar, ele não especifica isso daqui. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a alegria que virá, quando essas pessoas virem a luz que está nascendo, é tal, que ele não tem palavras, e ele então começa a usar aquilo que Apocalipse faz para descrever quem é Jesus. Lembra lá em Apocalipse capítulo 1, quando o João começa a descrever Jesus, né? Ele tem olhos como de fogo, o seu cabelo é como a neve. Significa que era assim? Que o olho dele era de fogo, que o cabelo era branco como a neve? Não. Significa que era algo tão indescritível que as únicas coisas com as quais João conseguiu comparar foi o fogo, foi a neve. E ele vai aumentando essa descrição acerca de Jesus. Por quê? Porque ele estava diante de algo indescritível, inenarrável, de tão grande, de tão inimaginável, de tão poderoso, de tão maravilhoso. E aqui o que o profeta Isaías está dizendo e fazendo é o seguinte: aqueles que encontram a Jesus, aqueles que encontram a luz, terão uma alegria que eu também não consigo descrever, senão através de dois exemplos. Quais são os exemplos que ele coloca aqui? Aqueles que estão na colheita, né? A alegria da colheita,
e a alegria daqueles que distribuem os despojos. E o que é o despojo? Significa que você venceu a guerra. Você pôde tomar do inimigo aquilo que era dele. Você venceu, ufa, né? É uma alegria dupla. Primeiro, não perdi, não morri. E segundo, eu ainda tenho algo para receber aqui desta batalha. Então ele está dizendo isso, que era uma alegria imensa a dessas pessoas. Mas por que, irmãos? Porque havia nos seus corações uma expectativa. E essa expectativa a respeito do Messias, essa expectativa a respeito do Filho de Jesus, ela se demonstra a partir aqui do verso 4 em diante, quando diz aqui o versículo 4: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Irmãos, essa deve ser a minha e a sua expectativa a respeito de Jesus, aquele que quebrou o jugo que era sobre mim. Lembra-se das palavras de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sempre gosto de citar isso, né? Que Jesus, na realidade, ele não está falando aqui para nós ficarmos irresponsáveis, nos tornarmos irresponsáveis diante dos nossos compromissos. Ele está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que é sobrecarga, irmãos? É aquela carga que não te pertence. É aquela carga que não era para ser tua. Em toda a estrada nós vemos lá os postos de pesagem, né? E ali os caminhões, as carretas, elas têm que estar dentro de uma determinada, de um determinado limite de peso. Assim somos eu e você. Nós temos as nossas cargas, nós temos os desafios, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos compromissos, temos. A vida é assim, a vida tem as suas responsabilidades e nós não podemos nos eximir delas. Mas as sobrecargas, irmãos, essas não pertencem a mim, não pertencem a você. Jesus está dizendo: vinde, todos vocês que estão cansados. Por que a gente cansa? Porque carregou a carga? Porque nós estamos nos sentindo sobrecarregados. E por que estamos sobrecarregados? Porque nós estamos levando um peso que não deveria ser nosso. Qual que é esse peso? Querer controlar a nossa própria vida. Querer administrar quem somos, o que fazemos, as escolhas, os resultados. Isso não pertence a nós, irmãos. Nossa vida está na mão de Jesus. Nós fomos chamados para depender e confiar nele, andar com ele, esperar nele, o tempo todo. Se você está se sentindo cansado, abatido, sobrecarregado, é porque você está tentando fazer algo que era para Jesus estar fazendo. Está tentando assumir uma responsabilidade que não é tua, é dele. Lance sobre ele. Coloque diante dele. E a expectativa aqui do povo de Deus era exatamente essa: ele vai nos libertar do peso, do jugo. E jugo de quem, irmãos? Do pecado e do inimigo das nossas almas. Do pecado e do inimigo das nossas almas. Mas ele fala mais, versículo 5 diz assim: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto no fogo. O que ele está dizendo aqui na prática, irmãos? Todo equipamento de guerra será destruído. Qual é a expectativa? Paz.
né? Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que vai trazer paz às nossas almas. A paz significa ausência de luta? A paz significa ausência de dificuldades? Não. Não. Você pode estar no lugar mais tumultuado, no lugar mais complicado, mas se você está ao lado de Jesus, você pode experimentar a paz em Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Como que o mundo dá a paz? A promessa de que vai te livrar dos problemas. Não é isso que tantas ilusões, tantos prazeres, tantas sensações, tantas experiências procuram fazer hoje? Tirar a sensação da dor, a sensação da dificuldade, das angústias, dos problemas. A paz que excede a todo entendimento, a paz de Deus que é diferente da paz do mundo, é uma paz mesmo diante das circunstâncias adversas. E ele ainda tem uma outra expectativa. O povo de Deus está aqui com uma outra expectativa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas 4 características de Jesus aqui, elas simbolizam, irmãos, aquilo que eu e você gostaríamos de ver em qualquer líder que estivesse sobre nós, um rei, um presidente, um governador, um primeiro-ministro, que tivesse capacidade de ser um conselheiro maravilhoso, ser forte, ser alguém que nos desse a continuidade da vida, né? O Pai da eternidade, e que trouxesse a segurança. Eu pergunto, quem não votaria nele? Né? Quem não votaria nesse candidato? Todos nós. Mas só ele pode fazer isso. Só ele pode transformar a nossa situação. Talvez o mundo não será transformado. O mundo não será modificado. Talvez ele possa até piorar. Mas o que está lá fora, o que vai adiante de mim, não importa. O importa é quem está comigo, quem está adiante de mim, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E são expectativas, irmãos, que eu e você precisamos ter o tempo todo acerca de Jesus. Ele nasceu, Ele está entre nós, Ele vive e reina eternamente, vive, mas essas expectativas não acabam. Esse desejo, essa ansiedade, esse querer, não pode passar. Eu e você precisamos continuar com o coração ansioso, desejoso, de que Ele seja aquele que tira de nós o peso do jugo, que traz a paz sobre nós e que governa com autoridade e eternamente. Amém.